Hoje nós iniciamos mais de perto nossa caminhada junto ao Calvário. Estamos nos aproximando deste lugar onde Jesus deu a vida por nós. A celebração do Domingo de Ramos abre a Semana Santa. Esta celebração resume o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Nela, nós aprendemos, conhecemos o quanto Deus nos ama. Nela, nós conhecemos mais a Deus. E também conhecemos um pouco mais de nós mesmos. De Deus, nós conhecemos o seu infinito amor. Temos a certeza, com esta liturgia, de que Deus nos ama, e nos ama incondicionalmente. E aqui, vemos diante de nós também o espelho de nossas misérias e de nossas incoerências. E Jesus que desce até o mais profundo de nossas misérias, para nos resgatar delas e nos colocar mais perto dele. Essa liturgia é profundamente teológica, revela o humano e o divino, tão próximo, tão paradoxal, tão conflitante, mas é um Deus que nos surpreende. O primeiro evangelho que nós ouvimos, temos a primeira surpresa. Jesus que entra em Jerusalém de uma forma tão humilde. Todos esperavam um rei, um descendente de Davi, um rei poderoso, glorioso. E ele entra de uma forma tão humilde que surpreende a todos. Não entra nas carruagens dos reis. Entra montado num jumentinho. Quem sabe, conhece esse animal, sabe que é animal de pobre. E Jesus escolhe o meio de transporte dos pobres para ser transportado até Jerusalém. Quando ele chega, as pessoas aclamam o rei. Hosana no mais alto dos céus. Estendem pelos caminhos por onde ele ia passar roupas e ramos. Era um gesto de reconhecer ali um rei. Quando alguém é muito importante, a gente costuma estender um tapete vermelho para que a pessoa passe. Sinal da sua dignidade, da sua nobreza, da sua grandeza. Por isso que em dias de casamento, que é um dia tão importante para a noiva passar, se coloca um tapete. Hoje nós estendemos um tapete vermelho, lembrando a importância de Jesus. E também estendemos ramos. Fazemos memória daquele momento da entrada de Jesus em Jerusalém. O povo aclamou Hosana no mais alto dos céus. Mas aquelas mesmas vozes, aquele mesmo povo que estendeu ramos, roupas e aclamou Jesus no mais alto dos céus, foram os mesmos que depois gritaram: crucifica-o. Aqui está a incoerência humana, a nossa incoerência. Quantas vezes
clamamos com os nossos lábios, Hosana no mais alto dos céus, e mostramos com nossas atitudes o outro grito que ecoa: crucifica-o. Há tantas formas de nós crucificarmos Jesus novamente, e tanta gente ainda cristã continua crucificando Jesus. Fazemos memória dele, mas se ele voltasse agora, em 2021, podem ter certeza que as vozes que gritariam, crucifica-o, seriam muito mais ouvidas do que aquelas que gritariam hosana. Sabem por quê? Por causa da coerência dele com os pobres, com os marginalizados, com os excluídos. Hoje, quem opta pelos pobres, marginalizados e excluídos, são profundamente criticados. Boa parte de nós cristãos preferimos o Jesus só glorioso, lá nos altos dos céus, longe dos conflitos humanos, longe das misérias humanas, longe das cruzes humanas. E aqueles que se envolverem com as cruzes humanas não serão bem-vindos, serão taxados com adjetivos pejorativos, serão novamente crucificados. Infelizmente, a humanidade, 2000 anos depois, não entendeu o amor de Deus. Que triste é isso. Que triste é ver, ouvir tantas vozes ainda gritando crucifica-o. Gritamos crucifica-o toda vez que nós compactuamos com sistemas opressores que matam os pobres, os marginalizados. Gritamos crucifica-o toda vez que caluniamos alguém. Gritamos crucifica-o toda vez que nós, com as nossas posturas negligentes, omissas, não solidarizamos com quem precisa. Gritamos crucifica-o quando nós olhamos só para dentro de nós, esquecemos de irmãos que sofrem, que precisam de nós, de outros cristos que são crucificados, quando esquecemos o ensinamento profundo do Evangelho. Todas as vezes que fizestes isso a um de meus irmãos, os menores, os pequeninos, foi a mim que o fizestes. E assim a gente não percebe a nossa incoerência. Louvamos a Deus com os nossos lábios, como aquelas vozes na entrada de Jesus em Jerusalém, mas depois mostramos toda a nossa pobreza, toda a nossa podridão, toda a nossa fraqueza, com posturas que agridem profundamente a Cristo. Não queremos entender a cruz. Não queremos entender que Jesus, ao passar pela cruz, quis que todas as cruzes do mundo fossem dirimidas. No madeiro da cruz, ele catalisou todas as cruzes. Na palma do martírio, ele elevou e evidenciou a palma da glória. Que bom seria se nós pudéssemos resgatar em nós os sirineus que ajudam Jesus a carregar a cruz, as Verônicas que enxugam o rosto dos sofredores, as Marias, os Joãos,
aos pés da cruz, assumindo as dores e as cruzes de nossos irmãos. E se nós tivéssemos dentro de nós, mesmo que fosse ínfima, pequena, uma parcela do centurião romano, que lá no final, depois de tudo consumado, reconheceu, ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Mesmo depois da crucificação, depois de termos mostrado todas as nossas incoerências, se nós reconhecermos que Ele é o Filho de Deus, Ele nos perdoa, como perdoou o ladrão tido como bom, porque no último momento da sua vida, reconheceu Jesus e ganhou o paraíso. Mesmo que no último momento de nossa vida, nós pudermos ser bons, nós ganhamos um paraíso, porque Deus é infinitamente bom. Só perde o paraíso aqueles que morrem sendo maus, não reconhecendo suas maldades, não se convertendo. Até o último momento da nossa vida, Deus dá uma chance para nós. Por que esperar mais? Não seria agora o momento oportuno e favorável para nós fazermos mudanças em nós? Mudanças mais amplas, aquelas que começam dentro de nós, corrigindo nossas falhas e que se estendem depois nos nossos atos com os nossos irmãos. É isso que pede a Quaresma, que pediu a Quaresma. É isso que pede agora a Semana Santa. Vamos nos dignificar para chegarmos perto da cruz. Ali Ele vai nos tornar dignos de participar com Ele da sua glória. É o que nos mostrou a liturgia de hoje. Que Ele nos dê palavras acertadas para, como o servo sofredor, ter também palavras adequadas para dizer aos nossos irmãos, palavras que confortem, palavras que deem a vida, e assim nós vamos chegando mais perto da cruz. Jesus nos ensina hoje, com o mistério da paixão, que para participarmos da sua glória e da sua ressurreição, nós precisamos ter essa conversão. É o que nos pede a liturgia do Domingo de Ramos. Que possamos participar intensamente destas celebrações desta semana. Se você não pode vir à igreja, acompanhe em casa. Será transmitida todas as nossas celebrações. Justamente por causa desse momento que nós estamos vivendo, em que pede restrições, isolamentos, podem ficar em casa e acompanhar de casa. Também, se você não confessou para a Semana Santa, esse ano, e também foi assim o ano passado, o Papa Francisco liberou da confissão. Se você reza em casa o terço, se você veio à missa ou acompanhou a missa, você já está sendo redimido dos seus pecados. Excepcionalmente, este ano, o Papa Francisco liberou da confissão por causa da impossibilidade que muitos estão tendo. Mesmo você que está em casa, não pôde vir à missa, não pôde confessar, mas teve obras de caridade, teve uma vida de oração, um desejo profundo de conversão, seus pecados estão perdoados. E você está digno para participar da Páscoa do Senhor. Veja como Deus é bom, as possibilidades que Ele nos dá. Vamos aproveitar então esta semana. Quem puder vir, venha, e venha com o devido cuidado. Sempre a gente pede aqui na igreja, se você não é da mesma família, marido, mulher, mantenha a distância de outras pessoas. Às vezes a gente está tão acostumado a ficar próximo de outros,
que eu não sou dessa família e eu chego e eu sento perto. Então, os nossos bancos estão todos demarcados. Você sente com a sua família apenas, que você convive dentro de casa. Mas se não é com a família de dentro de casa, sente mais distanciado, como está sendo pedido. Venham de máscaras, utilize álcool gel em todos os momentos, na entrada, no ofertório, na comunhão. E assim a gente está contribuindo para que esse momento doloroso que nós estamos vivendo, ele passe logo e a nossa vida possa voltar ao normal. E que não tenha tanta gente morrendo como está, e que a gente possa colaborar fazendo a nossa parte. Podemos fazer isso, está ao nosso alcance. Se cada um fizer a sua parte, nós vamos contribuir para que logo tudo isso termine e a gente volte à normalidade da vida.